paz, que possamos ser edificados, fortalecidos e abençoados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora foi. Glória a Deus. Saúde os irmãos e as irmãs, a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Graças a Deus por mais uma vez estarmos na presença do Senhor Jesus e podemos cultuar a Deus, podemos adorar a este Deus e aprender um pouco da palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Continuando com a nossa série de mensagens, vamos continuar com o livro de Salmos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os Salmos de número 100. Glória a Deus. Quando o pastor Marcelo conversou comigo, ele falou: olha, veja um salmo que você se identifica, um salmo que você goste. E aí me veio 2 salmos à mente. Me veio o salmo primeiro, que eu gosto muito, foi um salmo que marcou muito a minha infância, adolescência, e só que o pastor Marcelo já tinha pregado sobre ele. E depois me veio à mente esse salmo de número 100. Eu falei para Deus: seja feito a vontade do Senhor. Eu fui até confirmando o Salmo 100, porque aconteceu algo interessante esse fim de semana. Se os irmãos estão ligados, Deus vem falando, Deus tem o modo dele trabalhar. No domingo pela manhã, o evangelista Rodrigo Cruz, acertei, Rodrigo Cruz falou pela manhã na escola dominical sobre adoração, sobre o Salmo 100, e a hora que ele falou sobre isso, eu falei: opa, já é a primeira deixa, E quando foi no domingo à noite, o pastor Laci também leu sobre o Salmo 100, até levei um susto, pastor, porque eu falei assim: uai, tá vendo minha esposa ali atrás? Eu falei: vixe, será que hoje vai ser Salmo 100 hoje? E quarta-feira, como é que fica, Mas graças a Deus, o pastor Laci somente leu o Salmo 100, e para a honra e para a glória do Senhor Jesus, nós aqui estamos para glorificar ao nome do Senhor Jesus, Aproveito para falar um pouco sobre a escola dominical. Venham, já que eu toquei nesse assunto, porque é a bênção de Deus. Pelo menos no grupo dos homens, a classe dos homens, professores estão excelentes, Domingo, o evangelista, aula muito boa, Deus te abençoe de uma forma especial. O pastor também foi da outra vez que ele ministrou, e foi sobre a história da igreja, Estava aqui no domingo, e ele discorreu, literalmente, a história. Aí eu olhei assim para ele e falei: isso aí parece um historiador, professor de história, Porque irmão também é bênção. Então quem não vem está perdendo, porque é bênção de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 100. Glória a Deus. Salmo de número 100, nós vamos ler todo ele, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse salmo, que eu gosto muito dele. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Glória a Deus. Mais um jamão de concordância com a oração, aleluia, do pastor Laci. O Senhor possa falar conosco de uma forma toda especial. Deus, que a palavra que for ministrada não seja a minha, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações de uma forma toda especial. Olha que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Não puder colocar os slides também? Glória a Deus. Interessante desse salmo, que ele fala de algo muito interessante, que é o louvor, que é a adoração. Estou com um passador bem aqui. Pronto, muito obrigado. E aí, eu gostaria que os irmãos... Vou lançar primeiro uma pergunta. Essa pergunta, ela vai nortear toda a ministração da palavra do Senhor. Quando o Senhor me confirmou o Salmo 100, essa pergunta ela veio como uma flecha no meu coração.
ela veio como uma flecha na minha vida. Qual a intensidade da sua adoração? Como você está adorando ao nome do Senhor? Como você está celebrando, né, louvando ao nome do Senhor todas as vezes que você está vindo à igreja, todas as vezes que você está vindo à casa do Senhor? Eu faço minhas palavras do evangelista Roberto Cruz. Você vem à casa do Senhor para adorar de qualquer forma, de qualquer maneira. Você vem para ficar sentado nesse banco, somente como um espectador, olhando tudo o que está acontecendo, os louvores, o ministério de louvor, a pregação, as orações. Você sente e fica só olhando, né, como se fosse um espectador daquilo que está acontecendo na casa do Senhor. Ou você vem para a casa de Deus, ou você vem para a igreja com o coração alegre, com o coração voltado para Deus, com o coração contrito para a presença do Senhor Jesus. Fica a reflexão para nós nessa noite, amém? Eu gostaria de trazer para a igreja algumas diferenças sobre celebração e sobre júbilo, não é? O júbilo é uma expressão de grande alegria, ou celebração que vai acabar parecendo um com o outro, que pode ser manifestada de diversas formas. É um sentimento intenso de felicidade que transborda e contagia a todos. Percebam bem, é um sentimento intenso de felicidade que transborda e contagia a todos. A sua adoração, o seu louvor, a sua celebração está contagiando a todos que estão ao seu redor? Ou apenas é uma celebração simples, né? Então, o júbilo é uma expressão de grande alegria. Quando você vem à casa do Senhor, quando você vem à igreja, você vem à igreja com problemas, você vem à igreja com dificuldades. Não estamos isentos de nada disso. No mundo tereis aflições, mas a segunda parte do versículo diz: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Cristo venceu o mundo. Então você vem para a igreja com problemas, com situações difíceis, cabeça cheia de coisas, se deixou lá para trás. Mas uma coisa interessante, até um exercício que a gente pode fazer, é justamente assim: quando você entrar por aquelas portas, ou por essas portas, fica tudo lá fora. Não entre. Você pode até entrar, mas você vai fazer um outro exercício que eu aprendi em um retiro de jovens lá atrás, né? Quando fui um retiro de jovens, e aí o ministrante do louvor está lá louvando, aquela bênção toda lá, aí de repente o ministrante do louvor para, que ele era assim, para, vamos parar tudo aí, calma aí, vamos parar. Aí virou para o grupo de jovens e falou assim: vocês vieram para adorar, vocês vieram para celebrar, vocês vieram para buscar o Senhor Jesus. Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades no altar do Senhor. Mas tem um porém: você vai colocar no altar do Senhor, quando terminar toda essa parte, quando terminar todo esse retiro, você voltar para a sua casa, você não vai pegar tudo, colocar nas suas costas e levar de novo para a sua casa. Você vai lançar tudo no altar do Senhor e vai deixar que Deus resolva o seu problema. Quando você faz assim, o seu louvor flui. Quando você faz assim, a celebração flui. Quando você faz assim, o louvor ele flui. Agora o louvor não flui quando você vem para a casa do Senhor Jesus, né, com um sentimento de tristeza. Poxa, meu pai não veio para a igreja, queria tanto que meu pai viesse à igreja, queria tanto que meu filho viesse à igreja, pastor Rodrigo Silva, pastor, hein, profetizando, Rodrigo Silva, queria tanto que você viesse, que meu filho viesse para a igreja, mas meu filho não veio para a igreja. Poxa, estou sozinho na igreja. Tudo bem, você veio sozinho para a igreja, mas você veio adorar, você veio glorificar, porque você tem a absoluta certeza que hoje você está sozinho na igreja, hoje você está sozinho na casa do Senhor, mas amanhã você vai estar com o teu filho, com o teu esposo, com a tua família, na casa do Senhor, glorificando e exaltando ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Mas isso só vai acontecer, ou pode acontecer, a partir do momento que você venha com intenção de louvar, com intenção de buscar, com intenção de receber do Senhor, com intenção de tirar toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor,
para que Deus possa trazer sobre a tua vida paz, alegria, felicidade, gozo por estar na presença do Senhor Jesus. Não seja um crente murmurador, não seja um crente blasfemador, não seja um crente que veio para a casa do Senhor de cara fechada, irmão, te cumprimento, vou cumprimentar o missionário Márcio, e aí ele vem me cumprimentar, na verdade, eu vejo o Márcio, vira as costas, vai embora, e o Márcio fala assim, uai, o que Ismael tem? Não é assim? Aí no outro dia, dias depois, que ele vai me cumprimentar de novo, eu entro pela igreja de carne borrada, o irmão Márcio vem me cumprimentar, eu viro as costas para o irmão Márcio já começa a ficar cabelo, eu fiz alguma coisa com ele, porque não era assim, antes ele me cumprimentava, alguma coisa eu fiz para ele. Que nós possamos ser cristãos, crentes que estão felizes, que são felizes na presença do Senhor Jesus. Mais uma vez, repetindo, não é que você ser feliz, não é que você não esteja passando por problemas. Pelo contrário, problemas e dificuldades vêm, mas você está na presença do Senhor Jesus para exaltar e glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. O termo júbilo tem sua origem no latim jubilum, que significa grito de alegria. Olha só, o termo júbilo tem sua origem no latim júbilo, que significa grito de alegria. Eu costumo muito citar o povo da África, continente africano. Minha esposa foi lá alguns anos atrás, no Senegal, na África, e ela tem essa experiência na pele. Quando você vai ver alguns vídeos, né, no YouTube, Instagram ou algo do tipo, sobre os africanos, né, cristãos que louvam o nome do Senhor, você vê um africano na casa do Senhor cabisbaixo? Não. Você vê um africano na casa do Senhor, a equipe de louvor, irmão, bata palma, vamos bater palma. Não bate. Irmão, glorifica o nome do Senhor, glorifique aí, irmão. A equipe de louvor quase gritando, glorifica o nome do Senhor Jesus aí. E você está na sua cadeira, bonitinho, tranquilo. Você vê pelo menos a maioria lá, você vê eles gritando, você vê eles dançando, você vê eles gritando se for possível, você vê eles celebrando na casa do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles estão na casa do Senhor Jesus, porque eles estão na igreja, eles estão glorificando a Deus, eles têm a oportunidade de estar na presença do Senhor Jesus, eles têm a oportunidade de estar na presença do Senhor Jesus. Só isso para eles já é fato o suficiente para que eles estejam celebrando com alegria. Não é só adorando, não é só louvando, é celebrando ao Senhor com alegria. Essa palavra era utilizada nas antigas festas judaicas para celebrar a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Deus, quando ele tirou o povo do Egito lá do cativeiro de Faraó, 400 anos lá sob o jugo de Faraó, quando Deus tirou eles de lá, uma das ordens do Senhor Jesus, uma das ordens de Deus foi celebrai. Aí quando você vai estudar a história judaica, Deus instituiu 3 festas judaicas. E no mínimo, uma daquelas festas lá, dura no mínimo uma semana, 7 dias. A gente com 2 dias, com um dia aqui, quando volta para cá, a gente já está morto de cansado, né? Mas o povo judeu, eles têm esse costume. A festas são celebradas no mínimo durante 7 dias, no mínimo, pode durar mais dias, mas são 3 festas por ano. Se o povo judeu é festeiro, porque nós também, como filhos adotivos de Cristo, filhos adotivos de Deus, não possamos ser festeiros também, porque é isso que Deus quer que nós sejamos crentes festeiros, crentes alegres, crentes que louvam, crentes que adoram, crentes que apesar de todas as coisas. Como é que você vai, irmão? Você está bem? Glória a Deus que eu estou bem. Mas, irmão, você está com câncer. Glória a Deus que eu estou bem. Meu irmão, teu filho está nas drogas. Glória a Deus porque eu estou bem, estou vivo, estou glorificando, estou vivo na presença do Senhor Jesus. Então, possamos estar a cada dia mais e mais alegres na presença do Senhor Jesus, para a honra e para a glória dEle. O livro de Salmos é um salmo de louvor, na verdade, o Salmo 100 é um salmo de louvor conhecido como ação de graças. Agora aqui a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Na minha Bíblia está escrito Salmo de ação de graças. Lá em casa tem acho que umas 3 Bíblias lá em casa.
cada Bíblia você tem um título diferente, né? Então, dependendo da atualização, né, da atualização da sua Bíblia, você vai ter um título, mas na minha Bíblia ela está escrito Salmo em ação de graças, outras escrito louvor, né, em ação de louvor. Então, cada Bíblia ela vai ter sua nomenclatura, vai ter seu título. Então, ela era utilizada quando o povo ele ia entrar ao templo para oferecer algum tipo de sacrifício ao Senhor. Isso não é só o Salmo 100. Os irmãos já vêm acompanhando a série de Salmos desde o começo e sabem que o Salmo é um louvor, é um livro de louvores, né, ao Senhor Jesus, a Deus, a celebração a Deus. Então, não só o Salmo 100, mas todos os Salmos eles foram feitos para que, quando o povo fosse adorar ao Senhor, fosse oferecer algum tipo de sacrifício ao Senhor, eles entrassem no templo e lá eles louvassem o nome do Senhor. Então você perceba que a questão do louvor e a questão da adoração, do agradecimento em ação de graças, essa questão de agradecimento, ele não vem de hoje. A questão do agradecimento a Deus, ele vem desde a época de Jesus, ele vem desde a época de Moisés, quando Moisés tirou o povo e instituiu o louvor, instituiu a celebração, já vem desde lá de trás, desde o Velho Testamento e continua pelo Novo, até chegar o último livro lá do Apocalipse. Então é algo que a gente precisa ter como costume, né, nas nossas vidas, que é adorar ao Senhor, que é agradecer ao Senhor Jesus. Você já agradeceu a Deus pela sua vida hoje? Você já agradeceu pela vida da sua esposa hoje? Você já agradeceu por estar na casa do Senhor Jesus hoje? Eu já agradeci a Deus por levantar de manhã, já agradeci a Deus por trabalhar. Estou imensamente grato a Deus por estar aqui neste púlpito, louvando, falando, pregando a palavra do Senhor Jesus. Imensamente grato a Deus pela minha esposa estar comigo hoje. Quem conhece sabe que ela esteve internada lá no Hospital Brasília, entubada, parada cardíaca, tudo que de ruim que você possa imaginar numa pessoa, ela sofreu numa noite só, numa vez só, e foi entubada, os rins quase praticamente pararam, né? E ela hoje está aqui, na casa do Senhor. Eu agradeço ao Senhor Jesus. Isso é ação de graças. Quando eu digo para você que, por mais que as dificuldades sejam tamanhas, é necessário, não é opção. É necessário que eu e você esteja louvando ao Senhor em ação de graças, porque eu passei por isso. Vou contar apenas um pequeno testemunho, já contei isso, vou contar aqui, não sei quem aqui ouviu isso, mas quando se trata de louvar a Deus em tempos de crise, louvar a Deus em tempos de aflição, teve um dia, quando ela estava internada na UTI, e aí o médico ele vinha e falava assim, se ela viver, ela vai vegetar, não vai fazer mais nada, porque a situação dela é muito grave. Se ela viver, ela vai voltar, ela vai vegetar. Ela lá no hospital, na UTI, eu na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso é tão forte, igreja, essa questão de louvor e exaltação ao nome do Senhor Jesus, é tão forte, porque uma experiência muito forte que eu passei aqui na igreja, com ela internada lá no hospital, na final de semana de Páscoa do ano passado, pastor Marcelo, no domingo da ressurreição, pastor Marcelo veio pregar, ele pregou sobre os 3 dias, sexta, sábado, domingo. Sexta, a morte de Jesus, sábado a espera e pela ressurreição, e domingo a ressurreição de Cristo Jesus. Eu tinha acabado de vir do hospital dilacerado, estraçalhado, chorando que nem um abençoado, sentindo aqueles últimos mancos lá, coral cantando, louvor cantando, e as lágrimas correndo pelo meu rosto, e eu, Jesus, e glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, o coral cantando, o hino de louvor abençoado, que eles ensaiaram. Daí quando o pastor Marcelo ele veio pregar, ele pregou sobre os 3 dias, e o interessante, a palavra que me impactou foi justamente o seguinte: ele falou no primeiro dia, que foi a morte de Cristo Jesus, a sexta-feira é o dia de quê? Da escuridão. O sol deixou de dar o seu brilho, a terra se estremeceu, o véu foi rasgado de alto a baixo, o sol deixou de dar seu brilho. Escuridão, problemas, dificuldades, angústia, situação de morte, dor. Na sexta-feira. No sábado, foi o sábado da espera.
haviam feito a promessa da ressurreição de Jesus desde lá dos profetas, que Jesus iria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia. Então essa promessa, ela vinha desde lá dos profetas no Antigo Testamento. E aí vem a espera da ressurreição de Jesus. Sábado da espera, a espera da bênção, a espera do milagre. Eu estava sentado lá atrás e ouvindo a palavra do pastor Marcelo. Sábado, a espera do milagre. Quando foi no domingo, ele falou: olha, domingo é o dia da ressurreição, o dia em que a pedra do sepulcro ela foi tirada do sepulcro, e Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e foi a glória, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele falou, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, veio como uma flecha no meu coração, porque ela estava semi-morta numa UTI, somente por aparelhos, desenganada pelo médico. Eu falei assim ao meu coração: é o domingo da ressurreição na minha vida e na vida da minha esposa, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Alguns dias depois, ela começou a acordar, começou a fazer as peripécias dela, acordou, tirou os aparelhos e tudo. Eu, meu Deus, meu amor, que é isso? E ela começou a quero comida, é ela. Acordou, é ela, não tem mais para onde ir. Ou seja, ela ressuscitou e ela começou a melhorar. E hoje ela está ali para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A ação de graças é justamente isso. É no momento que você se sente mais fraco, mais desanimado, mais sem forças para caminhar. É nessa hora que você deve se levantar as mãos para os céus e dizer: Deus, muito obrigado. Mas, meu irmão, obrigado porque se eu estou passando por uma aflição e por uma luta, deserto, e vai passar. O povo de Israel passou pelo deserto 40 anos, mas depois de 40 anos, aonde eles chegaram? Jericó, a terra prometida. O deserto pode durar 40, 50, 60, 10, 15 anos, mas você vai chegar à terra prometida, a terra que mana leite e mel, e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque você recebeu a bênção. Por quê? Porque no momento que você estava passando pelo deserto, você estava com as suas mãos levantadas, dizendo: graças a Deus pelo deserto. Mas, irmãos, pelo deserto, sim, irmão, graças a Deus pelo deserto, porque o deserto é processo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Se eu recebo fácil, facilzinho eu me desfaço. Mas quando eu passo por um processo, a bênção ela vem com mais gosto, pastor Laci. Eu agradeço a Deus com mais ânimo, pastor Laci, porque eu passei pelo propósito, eu passei pelo processo, e a bênção ela é bem maior do que você pensa, do que você imagina e do que você tem no teu coração, porque Deus ele é maior na sua e na minha vida. Glória a Deus. Este salmo é frequentemente atribuído a Davi, mas não se sabe ao certo quem escreveu. Alguns historiadores, inclusive, dizem que os filhos de Corá também provavelmente escreveram esses salmos. Então, como não se sabe exatamente quem escreveu esses salmos, então a gente não pode atribuir quem foi Davi, filhos de Corá, ou outro grupo de escritores. A única coisa que se sabe é que esses salmos, ele é para louvor e ação de graças. Glória a Deus. Isso aqui é uma parte muito interessante, que a gente precisa ter esse cuidado de ver. Tá? O Salmo de número 100, ele faz parte do livro de número 4. Novamente, quem já vem acompanhando a série de Salmos, sabe que os Salmos ele é dividido por livros. 1, 2, 3, 4, se não me engano, vai até o livro 5. Esses Salmos, ele está no livro de número 4. E o título dele é um título de números. Por que ele é o título de números? Esse grupo de salmos, do número de 90 até o número 106, ele fala de uma forma explícita ou menos explícita, mas ele fala sobre o caminhar do povo de Israel nesses 40 anos no deserto. Então, gostaria que o irmão da mídia colocasse para mim, só para a gente saber realmente da base bíblica, porque assim, não adianta eu chegar aqui e pregar, falar. Tem que ter base bíblica, para você saber realmente de onde eu estou tirando a informação. Então, para a gente ter certeza disso, se o irmão da mídia puder colocar para mim, o Salmo de número 95. Salmo de número 95, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Ele vai dizer assim:
porque esse é um salmo que também não tem atribuição específica, tá? Diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Para aí, os irmãos prestem atenção, ó. Vou ler de novo. Não endureçais, volta. Não endureçais os vossos corações, assim como na provação no dia da tentação no deserto. Pode continuar. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Mais um. 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento, não tem conhecido os meus caminhos. Somente até aqui. Então, esse versículo está dentro do grupo de Salmos de 90 a 106, ele está dentro do grupo que fala sobre o povo de Israel no Egito. E também, por gentileza, coloca para mim o Salmo de número 90. Salmo de número 90. Esse salmo ele é atribuído a Moisés, né? Numa título que fala que a oração de Moisés varão de Deus. Então, esse Salmo de 90 ele é atribuído a Moisés. Ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como o sono da manhã, são como a erva que cresce. Somente até aí. Então, esse é um dos salmos que vai falar também um pouco, e foi escrito exclusivamente por Moisés, vai falar um pouco sobre o refúgio. Porque durante aqueles 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, eu estava lendo essa semana esse versículo, interessante isso. Durante esses 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, a roupa não se acabou e nem o sapato não se acabou. Vocês imaginam isso? A criança que saiu lá do Egito, né, quando era criança, foi crescendo, a roupa não se acabou e nem o sapato se acabou. Os irmãos conhecem o deserto, sabem que durante o dia é um calor escaldante, terrível, e quando é à noite, a temperatura cai a menos. Então, de noite é frio demais e durante o dia é calor demais. Mas durante o dia, o Senhor colocava uma nuvem para tapar o sol, para que eles não morressem por conta da insolação, e à noite Deus lhe colocava uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio. Esse é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E é diante desse cuidado que Ele teve com o povo de Israel lá atrás, Ele também tem com você hoje. Por mais que muitas das vezes a gente, em meio à tempestade, a gente vai fazer igual os discípulos, que por 2 vezes, em um vendaval e o outro em uma tempestade, eles começaram a gritar: socorro, socorro, vamos morrer. Na primeira vez eles foram até onde Jesus estava e acordaram Jesus. Aí Jesus acorda assim, vê toda a situação, manda o vento acalmar, manda a tempestade acalmar, olha para os discípulos e maneia a cabeça. Na segunda vez, numa tempestade, aquela tempestade, o barco quase vindo a pique, água para todo lado, o povo desesperado: vão morrer, vão morrer, vão morrer, vão morrer. Jesus, ele anda por sobre as águas, até onde os discípulos estavam, né? E chama Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu quero também fazer a mesma coisa. Olha só como é a nossa fé. Pedro olha para Jesus, reconhece que é Jesus e fala: Jesus, se for possível que eu possa ir até onde você está. Pedro queria fazer a mesma coisa que Jesus fez, porque Pedro ele tinha fé no Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E aí Jesus manda Pedro vir. E aí Pedro começa a caminhar pelas águas,
bem tranquilo, bem devagar, imagino eu, meio cambaleando assim, mas com fé de que estava caminhando por sobre as águas. Você imagina um homem caminhando por cima das águas, só Cristo para fazer isso na vida de uma pessoa. E aí Pedro caminhando por cima das águas, chegou um certo momento que Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, a incredulidade invadiu o seu coração, ele começou a duvidar do que estava acontecendo, começou a afundar, grita por Jesus, clama por Jesus, Jesus estende a sua mão, tira Pedro de lá daquela situação, coloca Pedro para perto dele, vai com Pedro até o barco, né, e vai com Pedro e tudo se acalma novamente. Percebam que a fé ela vem, né, mas tem momentos nas nossas vidas que a gente cambaleia, mas no momento que nós cambaleamos, o próprio Senhor Jesus está ao nosso lado, estendendo a tua mão para você e para mim, dizendo: eu estou contigo, não temas, porque eu estou contigo. Vai passar a tempestade, vai passar o vendaval, vai passar, porque eu estou contigo. Percebam que eu sozinho não consigo ir muito adiante, muito além, mas com Cristo Jesus eu consigo ir longe, porque eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Então esteja com Cristo Jesus todos os dias. Ou seja, a peregrinação do homem na terra para o mundo é uma vida melhor. Então, o que dá para interpretar desse compêndio aqui, desse grupo de salmos, ou seja, o povo de Israel, eles estavam saindo lá de uma escravidão para ir para uma terra que mana leite e mel, procurando uma vida melhor. Não é isso que nós fazemos também? Procurando uma vida melhor, passar em um concurso, ter um dos melhores empregos, ter um bom salário, ter um bom carro, ter uma boa casa. Não é isso que nós procuramos como uma das metas de vidas das nossas vidas? Os discípulos também procuravam isso, mas o interessante é que eles conseguiram chegar até a Jericó, conseguiram chegar até a terra que mana leite e mel, porque Deus estava com ele. Sem Deus nós não conseguimos ir adiante, sem Deus nós tropeçamos, sem Deus nós paramos no meio do caminho, sem Deus nós retrogredimos, nós voltamos para trás, porque nós somos pó, nós somos cinzas. É uma coisa que nós, como seres humanos, nós nunca devemos esquecer. Nós somos pó, nós somos cinzas. Nós vamos ver aqui mais adiante. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Não escolha: hoje eu vou servir a Deus e amanhã não. Hoje eu vou estar na casa do Senhor e amanhã não. Não é assim. É todos os dias na presença do Senhor Jesus. Faz parte do grupo do Salmo de 95 a 100. Esse Salmo de número 100, ele faz parte de um outro grupo. Então, para não embaralhar a cabeça dos irmãos, o Salmo de 90 a 106 faz parte de um grupo maior, que é o livro de número 4. Já esse Salmo aqui de número 100, ele faz parte de um grupo menor, que é o de número 95. Eu coloquei até o 100, mas vamos ver até o 101, né? 195 até o 101. Então faz parte de um grupo menor. E as orientações de Deus mostram que não há esperança para um homem na terra sem Deus. Não há, igreja. Não há esperança na terra sem Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas e ele está controlando todas as coisas. Vamos lá, vou correr. Versículo 1 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Não é só a equipe de louvor que está aqui. Interessante, eu estudando aqui, eu lembrei da Casey, né, numa reunião que a Casey falou assim, de obreiros aqui na igreja. A Casey falou assim: quando vocês forem falar com os liderados de vocês pedem para o pessoal louvar a Deus, glorificar, levantar a mão, glorificar, aquela coisa toda. Pede para as pessoas fazerem isso também, porque é isso. O louvar a Deus, celebrar ao Senhor, é levantar as mãos. Levanta as mãos, não precisa nem pedir. A partir do momento que você entra na casa do Senhor, você senta nesses bancos, você levanta a tua mão, você glorifica a Deus, porque você fazendo isso, você está fazendo isso, é uma ação de graças. E o interessante aqui é que o salmista, ele está falando toda a terra. Não é só a equipe de louvor, não é só vocês que estão indo na nave da igreja, é toda a terra. Todos da face da terra devem prestar culto
ao Senhor Jesus. Não há outros deuses, não há Baal, todos devem prestar cultos somente a Deus. E aí o salmista, ele está justamente chamando toda a terra, chamando todas as pessoas para que todos louvem ao nome do Senhor, né? Inclusive os animais louvem ao nome do Senhor. 3 semanas atrás, mais ou menos, eu estava lá em casa e aí comecei a ouvir o barulho de umas araras, né? Aqui, a gente mora aqui na Raniqueira, então muito mato. Então comecei a ouvir o barulho de umas araras. E aí, aquele barulhão de arara, gritando para cima e para baixo, aquela coisa toda. Eu estava na sala, e aí eu falei, deixa eu olhar que barulho. Eu acho que é barulho de arara. Deixa eu olhar, deixa eu ver isso direito. Aí quando eu saí para fora, tem não sei que árvore é aquela, não sou, mais uma árvore bem grandona. Lá em cima, lá na ponta da árvore, tinha umas araras. Tentei tirar umas fotos, mas não consegui, que estava muito alta as araras. Mas elas estavam lá em cima, fazendo um barulhão, louvando ao nome do Senhor Jesus. Aí eu olhei para aqueles animais ali, louvando ao nome do Senhor Jesus, falo, gente, por que a gente também não é assim? Louvando o nome do Senhor Jesus, todas as terras, todos devem louvar ao nome do Senhor Jesus. Neste versículo, toda a terra é instruída a cantar com júbilo ao Senhor. Com júbilo, celebrar com júbilo ao Senhor Jesus, né? O versículo 2 vai dizer, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Isso vale para todos, inclusive para os nossos queridos líderes, né, que não é fácil liderar, né? Eu e a minha amada esposa fomos vice-dirigentes de uma congregação lá no Jardins Mangueiral. Não foi fácil, né, porque era algo que não era do nosso plano, não era do nosso projeto. Mudamos de uma cidade para outra, de Ceilândia para o Jardins Mangueiral, não tinha igreja de lá. Nosso propósito era encontrar uma outra igreja para servir ao Senhor, mas olha só como as coisas acontecem para aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Estava eu e minha esposa lá na sala da nossa casa, a gente acabou de chegar, tinha um tempinho lá no Jardim Mangueiral. Nós fizemos um propósito de eu e ela, fazemos a leitura da Bíblia toda, né? A gente sempre tirava um tempinho todos os dias para eu e ela fazermos a leitura da Bíblia. Recomendo isso para os casais e famílias, façam isso também na sua casa. E nós estávamos lá, de porta aberta, à noite, um calorão, e aí chegou uma irmã, a gente nem conhecia a irmã direito, a irmã também tinha acabado de mudar para lá, na rua de baixo, e ela aí não sei para onde, passou na frente da nossa casa, a porta aberta, e ela chegou, paz do Senhor, paz do Senhor, irmã, vocês estão fazendo o quê? A gente está fazendo uma leitura da Bíblia Sagrada, tal, posso participar com vocês? Pode, irmã, entre aí, vamos participar. Daqui a pouco a irmã traz mais um, pastor Neves. Daqui a pouco a irmã traz mais outro, e mais outro, e mais outro. Aí a gente começou a olhar e falou, meu Deus do céu, e agora? Aí o negócio está crescendo. Mais uma vez, não era porque a gente planeja esse projeto nosso projeto era outra coisa, mas Deus assim o fez. E o culto de estudo da palavra se tornou um culto de oração. Um culto de oração se tornou uma celebração que a gente fazia toda segunda-feira, só na segunda-feira. Então, um culto de oração passou a ser um culto de celebração em uma plena segunda-feira. Irmão, a casa lotava. Não sei quem conhece o Jardim Mangueiral, mas quem conhece, sabe que as casas lá é pequenininha. Às vezes eu chegava do meu trabalho na hora do culto, né? Na hora do culto eu tentava entrar dentro de casa e era um experimento entre um irmão e outro para entrar dentro de casa, para subir para o quarto de cima, para se arrumar, para descer, porque o negócio foi crescendo. Então a gente passou por essa questão de você ter todas as dificuldades do mundo, né, em liderar alguma coisa. Até que o Senhor Deus mandou um pastor da sede, né, da igreja que nós congregávamos, antes de mudar para o Mangueiral. Deus mandou um pastor da sede para lá, e esse pastor, em um culto de Santa Ceia, lotado, bênçãos de Deus, o pastor chegou para nós, depois do culto, falou, olha, senti de Deus de pastorear vocês, e para a honra e para a glória do Senhor Jesus, está lá a igreja formada, de pé, cultuando ao nome do Senhor. Então não é fácil, na liderança, não é fácil, mas é necessário passar também por isso, você servir ao Senhor Jesus com alegria, né? Isso serve não só para a liderança, mas para todos nós, porque a liderança tem suas dificuldades. Nós que não somos líderes, ou apenas somos co-líderes, ou apenas acompanhamos a liderança, nós também temos as nossas dificuldades para servir ao Senhor.
mas é na dificuldade que a bênção vem. Que interessante isso, é na dificuldade que a bênção vem. É na dificuldade que Deus abençoa, não é na facilidade, porque a facilidade, percebam bem, está tudo bem na minha vida, eu vou orar, tirando algumas exceções, eu vou orar, não vou porque está tudo bem, melhor emprego, melhor casa, uma família abençoada, aquela coisa toda, eu vou orar, vou deixar, de madrugada, eu costumava orar de madrugada, não oro mais de madrugada, aí Deus está lá de cima, sei, não ora mais de madrugada, né? Tá bom. Aí daqui a pouco não vem mais à igreja. Aí está o pastor Marcelo procurando. Ô, Neves, você viu o irmão? Ô, Márcio, você viu o irmão? Os irmãos? Não, não vi mais não, não vejo mais não. Aí você vai procurar, cadê irmão? Não procurou, cadê irmão? Não está, sumiu. Tomou Doril, sumiu da igreja. Por quê? Porque deixou de adorar o Senhor Jesus. O interessante, quanto mais nós passamos, como eu disse, eu passei por essa dificuldade com o desafio com a minha esposa. Quanto mais nós passamos, quanto mais Deus nos aperta, quanto mais Deus nos arrocha, aí é que nós estamos na presença do Senhor Jesus, aí é que nós louvamos a Deus, aí é que nós glorificamos a Deus. Então, peça para o Senhor te dar paz em meio à tempestade, peça para o Senhor te dar paz em meio à bonança, que Deus vai te dar essa paz, Deus vai te dar essa alegria, e você vai estar cantando, salmodiando, louvando a esse Deus Todo-Poderoso, glorificando a Deus por todas as coisas, inclusive pela tribulação. Não é fácil? Não é, mas inclusive pela tribulação, eu e você, nós devemos estar aos pés do Senhor Jesus. Jesus, quando ele passou lá no jardim de Getsemane, quando ele subiu no jardim de Getsemane, algumas horas antes dele ser preso, de ser traído, ele ser preso, o que Jesus fez? Jesus subiu lá para o jardim de Getsemane. Jesus já sabia que a partir daquela noite começaria o processo do Calvário. Então o que ele fez? Ele subiu lá no Monte das Oliveiras, se não me engano, junto com os discípulos, deixou os discípulos em uma certa parte, subiu sozinho e foi orar, em plena eminência da sua própria morte. Ele foi o quê? Ele foi fazer o quê, igreja? Ele foi orar, ele foi glorificar o nome do Senhor Jesus, ele foi estar na presença do Senhor Jesus. Então é isso, é glorificar, é exaltar esse nome do Deus Todo-Poderoso. É isso? Isso. Devemos trabalhar para o Senhor com prazer e alegria, e continuar e cultuar a Deus com júbilo. Versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Como eu disse antes, você tem um dono, você não é um qualquer um, lá fora ou aqui dentro, você tem um dono, e o teu dono é Deus, o teu dono é Cristo. Aí você vai dizer, mas quem é esse Deus? O teu dono é um Deus que criou os céus e a terra. O teu dono é um Deus que criou o homem em toda a sua complexidade. O teu Deus é um Deus que criou a face, né, que criou todas as coisas. É este Deus que tem dono. Só Jesus Cristo é o nosso Deus e não há outro. Só Deus. Fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, e não produto da evolução de Charles Darwin. Somos povo seu. Por sermos povos de Deus, nós devemos servir a Deus com alegria. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Aí queria que nós prestassem atenção rapidinho aqui. Você vem da tua casa, certo? Domingo, culto de celebração, aquela festa, aquela bênção e tal. Aí você se prepara, já está chegando a hora, 6 da tarde, o culto começa às 7. Vamos botar às 5h30. Melhor, vamos começar ao amanhecer do dia, ao raiar do dia. Entrai por suas portas com ações de graças. Antes de você entrar aqui na igreja, você vem, você levanta, você ora, você coloca um hino na tua casa e começa a glorificar a Deus. Antes de entrar pelas portas dos átrios, antes de entrar na casa do Senhor. Então você já se prepara antes de vir para a casa do Senhor, não é depois. Não é quando entra aqui. Antes de você entrar na casa do Senhor, você já se prepara para quando você entrar pelas portas dos átrios, você entrar com hinos, louvor, render-lhe graças e bendizei o seu nome. Render-lhe graças, mais uma vez, né?
em essência, significa que todas as pessoas, quando chegarem ao templo, entrem expressando a sua gratidão a Deus, cantando com alegria hinos de louvor, bendizendo ao nome do Senhor, com ações de graças. Você se prepara antes, lá na tua casa, você e sua família. Quando você entra na casa do Senhor, você já entra na casa do Senhor expressando alegria, expressando louvor e expressando gratidão ao nome do Senhor. É isso, é expressando gratidão. E o último versículo, versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Gerações se passaram, mais de 2000 anos já se passaram, e você está aqui porque Deus te colocou aqui hoje. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe aqui hoje. Desde lá do começo do Éden, do começo da criação, Deus já estava presente, está presente hoje e sempre estará presente na sua vida. Deus é sempre bondoso e misericordioso para com todos. O amor, o cuidado e a fidelidade dele para com o homem é eterna. Vamos ficar de pé? O amor e a fidelidade para com Deus na tua vida, ela é eterna. Você sabe o que é isso? Fidelidade de Deus, ela é eterna na minha e na tua vida. Essa fidelidade de eterna, Rodrigo Silva, essa fidelidade de Deus na minha e na sua vida, ela permite, ela não deixa vazão para que eu e você se distancie da presença do Senhor Jesus, para que eu e você sejam fiéis. Por mais que nós sejamos infiéis, muitas das vezes infiéis para com Deus, esse amor, essa alegria, esse prazer para com Deus vai fazer com que eu e você estejamos na casa do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração por ti nessa hora. Glória a Deus. Essa foi a conclusão. Preciso falar a conclusão, né? Tem que falar a conclusão. Deus é sempre bondoso para conosco. E Ele é sempre misericordioso. Eu não sei como você está aqui hoje. Não sei como você veio, né? Mas Deus te trouxe aqui. Você poderia estar em outros lugares 1000, mas Deus escolheu essa data de hoje, quarta-feira, 18 de março de 2026, para que hoje você recebesse a bênção do Senhor. E quando você receber a bênção do Senhor, não faça como os 10 leprosos, que saiu todo mundo, só veio um para agradecer a Deus. Graças a Deus que ainda veio um para agradecer, né? Mas os outros 9 ficaram para trás. Venha para a casa do Senhor e glorifique a esse Deus Todo-Poderoso. Baixe suas cabeças, deixa eu fazer essa oração por ti, por vocês, pela igreja. Papai querido, papai amado, quero te louvar, soberano Deus, te engrandecer, te agradecer por todas as coisas, pela tua graça, pela tua misericórdia, papai, pelo teu amor, pelo teu favor. Deus, por mais uma vez, está na tua casa, na tua presença. Deus, aqui nós estamos, o Senhor conhece a cada um dos teus filhos, o Senhor conhece a tua igreja no profundo e no escondido. E é por isso, papai, que eu oro a ti, eu rogo a ti, soberano Deus, aleluia, nesta noite, para que o Senhor, papai, venha trabalhar, Deus, aleluia, na vida, no coração de cada um. Papai, entra no profundo e no escondido. Deus, em nome de Jesus, entra no profundo e no escondido, na vida, soberano Deus, da tua igreja. Vai tirando toda a tristeza, vai tirando toda a angústia, vai tirando toda a dor, vai tirando todas as incertezas, vai tirando todas as dúvidas, papai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que atormenta, tudo aquilo que deixa, soberano Deus, aleluia, o teu filho angustiado que cai por terra. Deus, em nome de Jesus, cura enfermidades. Deus, como já foi orado, entra em cada lar, entra em cada família, soberano Deus, em nome de Jesus, e abençoa, papai, aleluia, a cada um, soberano Deus, de uma forma toda especial. Que não saiamos daqui, soberano Deus, da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui, papai, aleluia, diferentes, papai, aleluia, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço, soberano Deus, e desde já te agradeço, papai, em nome de Jesus. Quero agradecer pastor Marcelo, pastor Neves, pastor Laci, pela direção, irmão Rodrigo, pela direção, por nos dar essa oportunidade.
Não sei se minha esposa vai lembrar, mas algum tempo atrás, sentado lá no banco, né? Minha esposa falou assim, no banco lá atrás, minha esposa falou assim, interessante como Deus trabalha no desejo do nosso coração, pastor Neves. Minha esposa falou assim, Ismael, você gostaria de pregar nesse púlpito aí algum dia? Eu até assustei, né? Mas eu olhei para ela e falei, sim, gostaria, se Deus me desse uma oportunidade, eu gostaria de pregar aqui, né? E Deus ouviu.